e do líder da sua bancada na Câmara dos Deputados, o deputado Wellington Rocha. E nós conversamos sobre a conjuntura brasileira, trocamos opiniões sobre a necessidade de o país rediscutir os rumos da sua economia, retomar o crescimento e distribuir renda, mas, acima de tudo, debatemos um tema. Nós consideramos que a ordem nacional é grave, porque há uma premissa, uma pré-condição para que tudo isso ocorra, que é a manutenção do regime constitucional e da estabilidade democrática, que nós consideramos ameaçada por visões golpistas e classificamos claramente como golpe a tentativa de impeachment da senhora Presidente da República, porque não tem base constitucional para que isso aconteça. O regime de escolha e de substituição dos governantes na democracia é definida pela Constituição. O nosso país tem uma Constituição. E essa Constituição estabelece como valor fundamental eleições periódicas para definir quem governa a nação. E essa mesma Constituição diz que para haver impeachment não basta que não se goste do governo. É preciso que haja uma causa legítima na Constituição para levar a substituição desse governo antes do prazo definido pelo povo, definido pelas urnas. O chamado impeachment, o crime de responsabilidade, está previsto no artigo 85 da Constituição. E as hipóteses ali existentes, em absoluto, estão classificadas, estão presentes nesse momento. A Constituição diz que para haver crime de responsabilidade é preciso que o Presidente da República, em primeiro lugar, tenha atentado contra a existência da União. E eu, como governador do Estado, afirmo, e esse é o sentimento da imensa maioria dos governadores, que o regime federativo está preservado. Não há nenhuma violação contra a autonomia dos estados ou dos municípios. Em segundo lugar, é preciso que o Presidente da República impeça o exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Isso não acontece. Todos nós sabemos que o Judiciário tem se comportado com profunda independência na quadra presente, inclusive no que se refere às necessárias apurações de casos de corrupção. Tampouco o Poder Legislativo tem sido impedido de funcionar, ao contrário. O Congresso está funcionando plenamente. O Presidente da República, a Presidente da República não atentou contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais. Tampouco contra a segurança do país. Não há nenhum ato da Presidente da República que atente contra a chamada probidade dela. Porque mesmo os adversários mais firmes da senhora Presidente não imputam a ela nenhum ato pessoal de corrupção, de modo que não há causa para isso. Cumprimento das leis e das decisões judiciais tampouco houve. E permanece o debate acerca do suposto descumprimento da lei orçamentária, que é a única causa desse processo de impeachment aberto no Congresso Nacional. Ora, se houve as chamadas pedaladas fiscais em 2014, foi no mandato anterior da Presidente da República. Portanto, é impossível fazer impeachment do atual mandato com base no fato de um mandato já extinto. E mais, o Congresso Nacional nunca julgou essa questão. Há um parecer do Tribunal de Contas da União que não julga, opina. E o Congresso nunca disse se essa prática é ou não ilícita. Então, como fazer impeachment? E supostamente agora cria-se um fato novo. Em 2015, o governo teria aberto créditos suplementares sem observar a meta de superávit primário. É importante dizer isso à nação. O processo de impeachment hoje aberto tem só um fato que o presidente da Câmara dos Deputados apontou como caracterizador de crime de responsabilidade. A Presidente da República, em 2015, abriu créditos descumprindo a meta fiscal de 2015. Ocorre,
e é importante sublinhar isso porque é uma questão séria, constitucional e jurídica, e do respeito às regras do jogo democrático, ocorre que o Congresso Nacional aprovou o PLN 5. Ou seja, o próprio Congresso Nacional reviu a meta fiscal. Existe uma lei fixando uma nova meta fiscal. E o exercício financeiro ainda não acabou. Então, se no curso do exercício financeiro, no ano fiscal de 2015, o próprio Congresso Nacional reviu a meta fiscal, é claro que os decretos editados anteriormente, com base na meta anterior, são validados, porque o exercício financeiro coincide com o ano de 2015. De modo que nós estamos diante de uma situação absurda, teratológica, uma monstruosidade institucional. E o sentido principal da nossa declaração hoje é afirmar a nossa convicção de que nós devemos fidelidade à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. E são esses valores, acima de tudo, que fazem com que eu, com a responsabilidade de governar o Estado da Federação, afirmo à nação que nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar passivamente uma virada de mesa antidemocrática. Nós não podemos aceitar que se rasgue a Constituição. Isso está acima de qualquer governo, porque isso foi conquistado por gerações. Gerações lutaram para que esse país tivesse uma Constituição. Gerações lutaram para que nós chegássemos até aqui. E é preciso aguardar. Eu me dirijo muito especialmente, em conclusão, àqueles que, no momento presente, não gostam do governo, que fazem críticas ao governo. Quero dizer que as críticas, todas, são legítimas. O direito à oposição é legítimo, mas ele não está acima do país. Nenhum interesse de força política que deseja governar o país pode estar acima da democracia. E por isso mesmo nós temos que fazer com que haja serenidade nesse momento. Por isso que eu me dirijo àqueles que não gostam do governo. É legítimo não gostar, mas há um momento de manifestar que não gosta, que é na próxima eleição presidencial, que é nas eleições municipais, é nas eleições parlamentares. Mas no presidencialismo não existe impeachment por gosto, diferente do parlamentarismo. Parlamentarismo, você não gosta do governo, derruba o governo. No presidencialismo não é assim. E por isso mesmo nós estamos aqui fazendo essa declaração de que o governador do Maranhão, aqueles que integram o governo estão aqui, estamos solidários com a luta do PDT, representada pelo ministro Ciro, pelo presidente Lupe, de fazer uma ampla mobilização, que é uma luta de vários partidos, para que a Constituição seja respeitada. Nós estamos lançando uma página no Facebook em torno da insígnia Golpe Nunca Mais, numa alusão ao projeto Brasil Nunca Mais, que denunciou os crimes da ditadura, para lembrar ao Brasil o que acontece quando a Constituição não é respeitada. Quando a Constituição não é respeitada, quando se abre espaço para atalhos e golpes, as consequências são gigantescas. Em 1964 fizeram isso, num golpe no Congresso Nacional. E a nação pagou por mais de 20 anos as consequências dos atalhos e dos golpes chancelados na época do Congresso Nacional. Eu tenho confiança que o Congresso brasileiro não vai repetir o mesmo erro e que o Supremo Tribunal Federal do país também não vai permitir essa violação à Constituição, e por isso nós, como militantes políticos, estaremos mobilizados na internet, por intermédio dessa página Golpe Nunca Mais. Aproveito para convidar todos a acompanhar essa página, e também prontos a nos incorporarmos às mobilizações sociais contra essa tentativa de fraudar a vontade popular e de desrespeitar a Constituição democrática do país. Não há razão para impeachment. E se não há razão para impeachment, é claro que qualquer tentativa de fazê-lo trata-se pura e simplesmente de um golpe, que é denunciado por mim com muita firmeza, com muita contundência, pedindo à nação
modestamente, que haja bom senso, que haja serenidade, abertura ao diálogo entre as várias forças políticas, para que nós possamos debater as questões substantivas, as questões mais importantes. Mais importante nesse momento é reduzir a taxa de juros. Mais importante nesse momento é prosseguir com as reformas sociais, com a distribuição de renda, com as políticas sociais. E tudo isso só é possível dentro da democracia, respeitando a democracia. Muito obrigado. Bom, primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos presentes. Eu quero dar um bom dia especial ao governador Flávio Dino, amigo de longa data, que está com muita seriedade, muita respeitabilidade aqui no Palácio de Verões, onde eu tive a honra de frequentar, de pernoitar até a época de um grande direto amigo, fonte de inspiração da gente, o Pedro Jackson lá, e a gente se sente, companheiro Flávio Dino, resgatado com a presença, resgatado da nossa cidadania, resgatado da nossa honra, resgatado das injustiças que aquele povo sofreu. Então, a minha primeira palavra é de gratidão por você estar resgatando esse sentimento que o povo do Maranhão há muitos anos pretendia, foi interrompido de uma maneira abrupta, ilegal, e o amigo Flávio Dino está resgatando isso. Muito obrigado por me receber nessa casa, com um símbolo muito importante na libertação do Estado do Maranhão. Nós estamos fazendo uma caminhada ao lado do meu direto amigo Ciro Gomes, apesar de ser uma filiação formal recente, eu já tenho esse entendimento, essa relação pessoal há muitos anos, desde a eleição que nós apoiamos como candidato a presidente da República em 2002, ainda temos aula vivo, e é muito que nós temos essa permanente troca de ideias, troca de visão de mundo, de país. E logo que nós percebemos, sem sequer termos combinado, essa tentativa de se rasgar a Constituição, sem legitimidade, até porque eu, pessoalmente, não vejo legitimidade no presidente daquela casa de fazer impeachment de ninguém. Ele está sob suspeição. Ele é um homem que está um inquérito iniciado e já mandado para o país do Ministério Público Suíço. Contas comprovadamente no exterior, aí faltou. Contas que pagaram contas pessoais e familiares. Um homem denunciado pelo Ministério Público Federal. Às vésperas do Supremo Tribunal decretar a abertura do processo contra ele, com a Câmara de Deputados, por falta de decoro parlamentar, permitir essa Câmara, proteladamente, em muitos anos por sua função de presidente da Casa, não ter conseguido iniciar um processo que pode gerar sua cassação. Então, não pode ser esse homem ser transformado no guardião da Constituição e da lei. Isso é uma inversão de valores absurda num país que paga um preço muito alto pela democracia. Nosso partido tem essa marca. Não é a marca da conveniência, de dizer que uma maioria pode em algum momento estar pensando assim, outra maioria está pensando de outra maneira. Nós assistimos o que aconteceu com o nosso líder maior, que chamava-se Getúlio Vargas, em 1954. Nós vimos a véspera da sua morte, do seu suicídio, lá no Rio de Janeiro, milhares de pessoas gritando fora de Getúlio, dizendo para o Marcos Lama, e o dia que ele deu no coração, fez aquela mesma multidão 10 vezes maior chorar. Isso é um pouco a cada momento que acontece com cada cidadão e as influências que podem fazer uma população caminhar até por caminhos que não são os mais legítimos e os mais naturais. Todos sabem que nós apoiamos a presidente Dilma desde o seu primeiro mandato. Todos sabem nossas relações históricas. A presidente Dilma foi fundadora do PDT comigo, militou durante mais de 20 anos. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre a sua honradez pessoal, sobre a sua seriedade, pelo seu campo de luta ideológica, total confiança, absoluta e total confiança na seriedade que ela trata diante do público. Né? Então isso nos faz ter absoluta consciência de que atrás desse processo, aparentemente, de uma função burocrática administrativa do presidente da casa, está a tentativa de desviar a própria culpa. É como um criminoso apontar para o outro para tentar desviar o foco do seu crime. É um criminoso apontar para o outro para desviar o foco
do seu crime. Então nós vamos fazer o que nos compete, que nós podemos fazer. Andar, caminhar o Brasil. Ontem tive o companheiro Ciro em Vitória, no Espírito Santo, depois tivemos em Belo Horizonte. Estamos aqui hoje tendo a honra de ser recebido pelo meu amigo pessoal, o governador Flávio Dino, aqui em São Luís do Maranhão. E vamos viajar ao Brasil todo, será que não está no Rio Grande do Sul, e querendo abrir debate. Nós queremos abrir o debate sobre o que está acontecendo no país. Não é defender o indefensável. Não é fingir que não estamos vendo uma realidade grave, muito grave. O país está mal, a economia está mal, essas taxas de juros são exorbitantes, acharcantes. Tudo isso nós estamos vendo, todo o Brasil está vendo. Agora, o ódio não pode ser maior do que o amor ao Brasil. Está em jogo no Brasil. Não é só o destino. Por mais que muitos estejam felizes, até eu fiquei impressionado de ver a bolsa subir e o dólar cair depois da abertura do processo de vídeo. A quem interessa? A quem interessa esse jogo cruel? Quando a gente vê os banqueiros brasileiros terem o da sua vida, esse próprio governo, e a gente combatendo essas taxas de juros que estão nesses maiores grupos da sua história. É tudo muito estranho no Brasil. Então nós temos o dever, a obrigação de fazer com um partido político que tem 35 anos de existência. Nós não somos um arranjo, nós não somos um monte de gente que assinou e foi registrado burocraticamente no Tribunal Superior Eleitoral. Nós somos fruto, desde o começo desse partido, de uma violência que a época, o Governo Constigo, que era o ministro-chefe da ditadura militar, Casa Civil, impediu que o PTB viesse para o Brasil. Nós tínhamos que criar esse PDT já contra o golpe. A nossa história é outra contra o golpe. Aconteceu em 54, aconteceu com o Jean, quando fizemos a cadeia da legalidade em 1962 para garantir a sua posse. Aconteceu na redemocratização e aconteceu na fundação do nosso partido. Então nós já temos conta de jacaré. Nós estamos preparados e com coragem e com amor a essa pátria brasileira que não dá para se medir. Nós vamos a qualquer profundidade de debate que você queira se falar nesse país, que queira rasgar a Constituição brasileira e impedir o mandato de fora. É muito grave isso. E eu espero que a imprensa brasileira traga esse debate. Cada um tem que dizer o que vem. Quem está por trás desse interesse? Será que é alguém que, doido para ficar no lugar da Dilma, se articula com seus parceiros para fazer o golpe? Quem está atrás disso? Eu pergunto, debater na sociedade. Porque muita gente pensa que se a presidente Dilma for vítima amanhã, tem eleição direta. Eu quero chamar o dirigente da PROCON, estão vendendo produto enganoso, não é real, não teremos eleição direta. Tem uma linha sucessória na qual o senhor não é um beneficiário dela como presidente da casa. Nós temos que esclarecer a população, não vender aquilo que não se entrega. É mentira que o impeachment do presidente Dilma represente a eleição direta imediata. Não está previsto isso na Constituição. A linha sucessória é o vice-presidente da República, por acaso do PMDB, depois o presidente do Senado, por acaso do PMDB, da Câmara, que é o atual denunciado Eduardo Cunha, do PMDB, e depois o presidente do Senado, que também é, coincidentemente, do PMDB, o senador Renato. Nada contra pessoas, mas tudo contra a cultura das pessoas. Então eu quero deixar claro que a gente quer fazer esse debate com altivez, sem medo de travar esse debate na rua, sem medo de poder até em algum momento, uma maioria da população não gostar do que a gente está falando. Nós não estamos aqui bagatar, não é com civis, não é com de beleza, é debate de ideias, e nós queremos tratar esse debate. E nós vamos estar ao lado, como sempre tivemos na nossa história, da democracia, da soberania do sufrágio popular, se respeitar a maioria da população. Por isso eu queria agradecer mais uma vez o amigo Flávio Dino, pela gentileza de me receber esse simbólico Palácio dos Milhões, e ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, nós também estamos fazendo o lançamento da pré-candidatura do companheiro Segundes, para fazer um debate. Nós queremos debater quem está preparado para dirigir esse país em 2018, nas eleições. Para deixar claro que aqui não é nenhuma conveniência eleitoral o apoio à presidente Dilma para se evitar esse golpe. Nós temos clareza que ele terá candidato à própria presidência da República. Se depender da minha opinião, vou lutar para convencer meus companheiros para que seja o Ciro como nosso candidato, porque achamos ele o homem mais preparado, mais habilitado para exercer essa função.
Ele nem disse que sim ainda, não fez nenhuma condição. Mas é nessa conjunção política, nesse debate político, que a gente coloca o que queremos, deixando claro para a população que não estamos defendendo a presidente Dilma por conveniência, por convicção. Então, agradeço a gentileza de vocês. Bom dia a todas e a todos, obrigado pela presença. Nós viemos dar um abraço nesse grande brasileiro que o Maranhão produziu para o país, de quem eu tenho orgulho de ser amigo e admirador desde antes da sua entrega devotada à luta pública, ainda como jovem magistrado federal, líder dos seus pares no Brasil, e trocar com ele ideias sobre esse momento delicado do país, porque é, sem favor, uma das militâncias mais importantes para o futuro do nosso país que o Maranhão produziu. Meu caro amigo, estimado e admirado governador Flávio Dino. Venho com o meu companheiro Carlos Luco, com os companheiros todos do partido, e quero ver se digo rapidamente três palavrinhas aqui. A nossa militância, nesse momento, por tudo quanto já ouvimos de sábias e lúcidas palavras pelo Flávio Dino, governador, e pelo meu companheiro e amigo e irmão, o presidente Carlos Luco, é de duas naturezas. A primeira é a defesa da democracia, dos seus calendários, dos seus ritos, dos seus formatos de fazer. Eu estou bem impressionado, mas isso consulta a grande tradição do Maranhão, com a afluência da imprensa, com jovens jornalistas. O que nós estamos falando aqui é a mesma mãe, o mesmo ventre que pare e germina a liberdade sagrada da imprensa. Então, muita gente acha que porque um jornalista abusou ou porque o outro foi um pouco descuidado numa informação, que é possível ou necessário ou bom o país constranger, cercear a liberdade de imprensa. Nós temos que engolir todos os abusos e erros, porque há um valor maior, a liberdade, que vamos dizer, valor que pertence à população, para que a informação, do jeito que puder, plural, diversificada, flua livremente. É esse mesmo ventre, essa mesma mãe, esse mesmo útero que germina o valor da regularidade da democracia. Nas democracias mais avançadas do mundo, especialmente em regime parlamentar, existe um remédio que eu até proponho para o Brasil há muito tempo, que se chama, a falta de um nome em português, recall, ou seja, é o mesmo nome que se usa para carro com defeito. Então, quando você não gosta de um governo, você poderia, depois de cumprir um certo itinerário, constranger esse governo a cair, só porque não gosta dele. Mas isso não existe no Brasil. O impeachment é para acontecer apenas numa situação, e os amigos da imprensa têm essa obrigação de ajudar o nosso povo a entender isso. Mais do que uma obrigação, vocês têm esse privilégio de serem o caminho por onde a sociedade qualifica a sua informação para poder estar diante da realidade tão complexa e manipulável do nosso país. O impeachment só cabe numa circunstância: se o presidente da República, ele mesmo, cometer crime de responsabilidade, como está escrito na lei, dolosamente. Até porque pode até por acaso alguém fazer uma bobagem, ainda assim isso não é o caso. Não há nem o mais agressivo dos nossos adversários, mais picareta, infelizmente as coisas precisam de determinadas palavras mais duras, afirma que a Dilma é ladra. Não é razoável. Ela é uma senhora decente, nós aqui a conhecemos há muitos anos, não acusou nenhuma prática de ilícito, de crime de responsabilidade, a ensejar isto. Por que isto está acontecendo? Porque, se vocês repararem, desde o dia que ela ganhou a eleição, ela não conseguiu dedicar o seu tempo à fazeção das necessidades que o país tem. Nossa economia está indo por vinagre, a rampa de ascensão social que trazia 30 milhões de brasileiros da miséria para acreditar que os seus filhos não seriam mais humilhados do constrangimento, da miséria, da violência, dos constrangimentos todos, elas estão todas em regressão. O salário está perdendo poder de compra gravemente, a moeda brasileira está derretendo frente ao dólar, e isso tem tradução prática para o povo, porque os remédios sobem, o preço da passagem de ônibus sobe, o pão sobe, porque a gente compra essas coisas tudo em dólar, e se o dólar sai de 2,70 para 4, nós vamos agora. E isso a população está muito gravemente zangada. E eu, que tenho o meu coração ligado a vida inteira ao povo brasileiro, dou razão ao povo brasileiro.
E isso nos traz a segunda militância. Nesse momento, nós temos que fazer esse duplo esforço. De um lado, proteger a democracia. Não tolerar que um grupo de mafiosos, utilizando protocolos formais, mistificações grosseiras, como já tentaram no Paraguai, como fizeram na Venezuela, derrubem a democracia do Brasil e instalem aqui um clima de confronto violento, odiento, para, quem sabe, 20 anos. Quem duvidar disso, procure saber o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela foi uma fração da elite, com esse mesmo tipo de comportamento descuidado com a regra do povo, criou esse monstro que está lá hoje e não se sabe, já faz quase 20 anos, e não se sabe quando a Venezuela vai sair desta encalacrada. Não podemos deixar que isso aconteça com o nosso país. 3 anos de governo que a gente não gosta, passa no piscar de olhos, mas isso nos aponta para a segunda grande tarefa. Exigir, pedir, suplicar que a presidenta Dilma se reconcilie com os valores e os grupos sociais que lhe deram a vitória. Porque a sensação grave que há entre nós outros, não falo senão por mim, é de que nós fomos enganados. A sociedade esperava uma coisa, ouviu, deram uma proposta, e temos a sensação de que estamos recebendo exatamente o oposto. Numa política econômica absolutamente ruinosa, que está ameaçando empregos, erodindo salários, colapsando o setor público nas instâncias municipais, federais, e a conta deste ônus está sendo empurrada para aqueles que não têm nenhuma razão para serem cobrados. As pessoas trabalhadoras, os aposentados, etc. E isso, não duvido, é uma guerra de alocação de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia desse negócio que a turma tem uns nomes, para poder fazer, parecer que é coisa séria, para coisa de branco, importante e tal. Então, swap cambial. Você dizer para a população o que é isso. O governo brasileiro deu dinheiro do povo brasileiro para 20 bancos, 120 bilhões de reais em números redondos este ano. Fazendo como? O banco dizia que o câmbio ia estourar, o governo dizia que não, e o governo, para bancar uma palavra que todo mundo sabia que não era bancável, pagou a diferença entre R$ 2,70 e R$ 4 por dólar para os bancos que atacaram o real. Falta dinheiro para tudo. E este ano, a crise grave que nós estamos vivendo, foram entregues aos bancos, fora o juro, que está entregando 380 bilhões de reais de dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança. Então nós temos essas duas tarefas e elas são urgentes. Ajuda o nosso povo a saber aquilo que já foi dito aqui. Se a Dilma cair, é o Michel Temer que assume. O Michel Temer é sócio íntimo do Eduardo Cunha, colega de partido, eu sei o que eu estou dizendo. Procure examinar se eu tenho razão ou não. Pergunte qual é a opinião do Michel Temer, vice-presidente da República, sobre o fato do seu companheiro, amigo, parceiro, Eduardo Cunha, ter contas da Suíça, ser denunciado por crime de formação de quadrilha, de roubo do dinheiro público. Ele não tem uma opinião. Por quê? Porque é íntimo parceiro. E não por acaso, o beneficiário imediato dessa ruptura da democracia e dessa imensa e potencial crise para 20 anos é o entendimento que o senhor Michel Temer, o capitão do golpe. Aí nós vamos abrir as perguntas, caso alguém queira fazer. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Domingos Costa, para perguntar ao pressionado ao Ciro. Há um ano atrás, no canal de TV, o senhor fez fazer grandes esclarecimentos acerca de sugestões à presidente. O senhor criticava o PMDB. O senhor dizia que no PMDB, no governo, tinha um núcleo de picaretas profissionais, e entre esses o Eduardo Cunha, picareta maior. E o senhor abriu aspas quando falava que a presidente tinha que delinear um espaço para o PMDB. O senhor dizia que se não fizer isso, ela vai cair. Dessa vez ela vai cair para o chão. Não quero mandar. Olha o que estou dizendo. E diante de todos os acontecimentos da política nacional, eu pergunto ao senhor, que já até mesmo dias atrás, o ministro pediu demissão, eu pergunto ao senhor, o senhor acredita no golpe do PMDB? O senhor acredita que o PMDB vai votar a presidente Dilma? O golpe não é só do PMDB. O PMDB é o beneficiário maior, mas o golpe é de um certo baronato internacional que
cobiçam o nosso petróleo em outros arranjos institucionais diferentes da legislação de partilha que nós fizemos no pré-sal, interativo aqui com um conjunto de interesses internos no Brasil que são absolutamente conservadores e reacionários e que aí, apesar de estarem ganhando, ninguém no mundo ganha, ainda assim se consideram potencialmente ameaçados nos seus interesses se não colocarem o governo Temer, pura e simplesmente. Eu vou dirigir a minha pergunta aos três palestrantes. Apesar de todo o embasamento jurídico do que vocês discorreram, contrário ao impeachment da presidente Dilma, a gente sabe que esse será muito mais um julgamento político. E o que eu me pergunto é o seguinte: o governo federal, o governo Dilma, tem bases para resistir a esse processo de impeachment? O governo Dilma, quer dizer, os políticos, os senadores, os deputados federais, ainda mais com o clamor do povo lá fora contra o governo, eles vão ter lutando para, na proximidade de uma eleição, se pronunciar contra esse processo de impeachment. E já que a gente viu, só para citar um exemplo, o próprio Senado corroborando a prisão do senador Elcídio Amaral. Bom, em primeiro lugar, é preciso levar em conta que, muito recentemente, o Congresso Nacional deu uma prova de que não deseja impeachment, ao aprovar o PLN 5. O que é o PLN 5? É a confirmação em lei hoje que a meta fiscal foi revista. Isso, tecnicamente, no direito se chama abolício crimes, ou seja, veio uma lei nova. Se havia alguma irregularidade no passado, o Congresso, ao votar a nova lei, fez desaparecer essa irregularidade. O Congresso aprovou isso há 15 dias. Acho que isso mostra que há um espaço, sim, de construção no Congresso Nacional, no caminho do bom senso, mesmo com as forças que mantêm críticas, como os companheiros do PDT aqui estão externando, a política vigente. Mas defende a legalidade, defende a constitucionalidade. Eu quero crer que, mesmo do PMDB, nós teremos uma fração muito expressiva contrária ao golpe institucional. Eu acredito que em todos os partidos nós teremos vozes de defesa da Constituição que foi conquistada por todos. Além disso, nós temos que levar em conta que não é verdade que há uma maioria a favor do impeachment. Há uma maioria a favor de mudança na política econômica. E há uma necessidade de fazer aquilo que o governador Ciro disse, um esclarecimento, porque muita gente imagina que o impeachment vai levar a novas eleições. No momento que fica claro que o impeachment é tão somente um golpe e que isso vai levar a que o PMDB assuma na linha sucessória o governo, tenho a convicção que essa maioria aparentemente existente se dissolve. Em terceiro lugar, nós mesmos estamos vendo aqui nessa entrevista uma mobilização ampla de várias forças políticas. Nós temos aqui representantes de 5, 6 partidos diferentes, além da presença aqui dos companheiros da União Nacional dos Estudantes, da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado do Maranhão e de outros movimentos sociais que estão aqui. De modo que nós temos a certeza que, nas redes, mediante a mobilização da sociedade por essa rede da legalidade moderna. Em 1961, 62 foi na rádio, agora de internet, como nós estamos fazendo nesse momento. Em segundo lugar, nas ruas, com a presença desses movimentos sociais. Em terceiro lugar, nas instituições, no Congresso Nacional, e faço questão de mencionar mais uma vez uma convicção. O Supremo Tribunal Federal do Brasil não vai admitir e permitir que a Constituição seja rasgada desse modo. Eu sei o que eu estou dizendo. O Supremo Tribunal Federal não vai permitir um golpe inconstitucional dessa natureza. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Perdendo energia cívica e tempo, com um golpismo anacrônico e nocivo aos interesses do país. Porque, como fiz questão de dizer, a Constituição diz como é o impeachment. E o impeachment não é um processo puramente político. Ao contrário, o impeachment é uma punição por um crime.
chamado crime de responsabilidade, que nada tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, que é outra confusão que tem. Lei de responsabilidade fiscal é uma coisa, crime de responsabilidade é outra, totalmente diferente. Não há a infração à lei de responsabilidade fiscal, se houvesse, por si só, não seja o impeachment, porque só se possa no artigo 85 da Constituição. De modo que o Congresso e o Supremo não vão permitir isso, razão pela qual, alertando com a gravidade, mas ao mesmo tempo nós temos muita convicção quanto a esse caminho, ao caminho da manutenção do Estado Democrático de Direito. Eu queria aduzir a isso de que, no limite, eu acredito que essa definição se dará no meio do povo. E isto é o lado bom da coisa. Você tem risco de uma excitação, de um esforço de manipulação, mas o povo brasileiro é muito sábio. Se a nossa imprensa, especialmente a imprensa regional, não está comprometida e subornada pelos grandes interesses internacionais que, infelizmente, controlam, em associação com uma fração da elite brasileira, os meios da grande mídia. Se nós esclarecermos ao povo essas verdades, chamar a atenção, por exemplo, é só isso que eu quero acrescentar, nenhuma entidade coletiva que o brasileiro acostumou-se a ver na sua defesa, nenhuma sequer defende o impeachment da presidenta Dilma. Nem a CNBB, nem a OAB, nem a FUNTAG, nem a UNE, nem a CUT, nem a UBS, enfim, nenhuma sequer entidade internacional, entidade nacional de defesa dos direitos difusos da população está nesse bloco. Só antes do presidente Lula falar, aí nessa mesma linha possível, eu também tenho convidado a acharem 10 professores de direito constitucional, basta 10, uma dezena, que defendem esse impeachment. Até agora não apareceu nenhum. Mas eu convido que apareçam 10. No país, 10 professores de direito constitucional que digam que é possível impeachment. E falo porque no meu governo e no nosso campo político, há juristas de várias posições teológicas, há juristas, inclusive, que votaram no Aécio. Juristas que votaram no Aécio, alguns, inclusive, presentes. E que sabem que é incabível o impeachment. Então, é essa questão substantiva, que nós temos que colocar para a nação. Para tirar esse tema da mesa, nós podemos discutir a sério os outros temas. Vamos para a última, Governador Flávio Maio Soares Artilheiro, governador, depois do estouro da última quarta-feira, houve milhares de manifestações nas redes sociais. Não sei se precisa porcentagem disso, parte da população reprova, parte aprova. Mas na sua avaliação, independente do processo, depois desse resultado, o Brasil será o mesmo ou aquele que sair entre aspas vencedor vai ser obrigado a buscar o outro caminho? Eu espero exatamente que haja esse atendimento ao consenso. Nós precisamos de diálogo entre as várias forças políticas, como inclusive nós fazemos aqui no Maranhão. No nosso governo, nós temos posições políticas mais diversas. Acho que, modestamente, nós temos que encaminhar as coisas no país e no Congresso, no Parlamento, nesse caminho, exatamente para evitar uma radicalização que depois se torna incontrolável, como o governador Ciro alertou aqui ainda há pouco, acerca de conjunturas difíceis, como, por exemplo, a Venezuela atravessa. Por exemplo, se anuncia que vai se fazer manifestação na porta da casa dos deputados que pretendem votar contra o impeachment. Ora, todos nós sabemos que isso viola, além de uma regra constitucional, uma regra legal, uma regra de civilidade democrática. Isso vai abrir seja que se faça protesto na porta da casa dos deputados que defendem o impeachment. E nós vamos tirar o gênio da garrafa. Ainda temos tempo para entender que esse gênio não pode sair da garrafa. Esse gênio da radicalização política sem regras. De modo que eu espero que nós possamos, tanto quanto possível, mais rapidamente voltar à normalidade, e por isso nós possamos sim reconectar o sistema político à vontade da nação. Porque hoje a nação deseja mais justiça social. A nação deseja um caminho de justiça para todos. E é importante lembrar isso porque, muito recentemente, o PMDB lançou um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Se nós olharmos esse documento,
vamos ver que lá está exatamente a contradição em relação aos interesses nacionais, os interesses populares. Então, no momento que nós debatermos as questões substantivas, questões de conteúdo, debatermos com serenidade, como deve ser, com calma, com tranquilidade, com bom senso, acho que a democracia se fortalece. O que falta? Nós tirarmos esse impeachment da frente, porque isso realmente é um estorvo. Aqui, inclusive, nós possamos tocar um novo caminho para o Brasil. Gente, eu queria, ao fim, agradecer muito aqui a presença dos companheiros do PDT, muito especialmente os companheiros da direção estadual do PDT que aqui estão, assim como também os companheiros de outros partidos que nos acompanham, de entidades sociais, e a minha palavra de agradecimento à visita do presidente Carlos Duque, presidente nacional do PDT, agradecer o apoio que o PDT tem dado ao nosso governo aqui no Maranhão e agradecer como brasileiro ao papel que o PDT joga nesse instante em defesa da Constituição, da democracia e dos interesses populares, e homenagear o nosso companheiro Ciro Gomes, que de muitos anos é e continua sendo um dos brasileiros mais lúcidos, mais preparados, mais competentes, mais habilitados a interpretar os sentimentos do país nesse momento e nos ajudar com as suas reflexões a que a nação encontre seu caminho. O Maranhão fica muito feliz de ter podido recebê-los aqui e nós continuaremos mobilizados. Muito obrigado, imprensa, pela presença.